Bom, pessoal, começando o exercício sobre Física Mecânica 1, tá? Estou me baseando no livro do Sears, 12ª edição, livro de Física Mecânica 1. Então, para explicar a parte, né, do movimento retilíneo uniforme, nós vamos falar do exercício 2.5 da página 59. Esse exercício fala o seguinte: dois corredores partem simultaneamente do mesmo ponto de uma pista circular de 200 metros. Tá? O que é isso? Falando comprimento e circunferência, o total que esses corredores iriam correr, se percorressem a pista inteira. E correm em direções opostas, ou seja, um vai de encontro ao outro. Bom, um corre com uma velocidade constante de 6,2 metros por segundo, o outro corre a uma velocidade constante de 5,5 metros por segundo. Quando eles se cruzam pela primeira vez, a primeira pergunta pergunta o seguinte para a gente: por quanto tempo estão correndo? E na letra B, qual é a distância percorrida por cada um deles? Bom, então para resolver a letra A, o que nós temos? Por quanto tempo estão correndo? Para esse tipo de exercício, basicamente a gente sempre utiliza a fórmula que diz o seguinte, para movimento retilíneo uniforme, que velocidade é igual a distância sobre tempo. E outra consideração importante que nós temos é o seguinte: nós estamos tratando de uma pista circular. Os dois partem de um mesmo ponto inicial. Tá? Se eles partem desse mesmo ponto inicial, eles vão chegar a um certo ponto. Nós não sabemos ainda em qual ponto, em qual distância vão percorrer. O que interessa é o seguinte: para os dois chegarem no mesmo ponto, cada um tem que ter uma certa velocidade, né, para que eles se encontrem. Eu posso considerar o seguinte também: ao invés de considerar uma velocidade vindo nesse sentido e uma outra velocidade vinda nesse outro sentido, eu posso considerar, por exemplo, que um dos corredores fique parado e o outro venha com a soma das duas velocidades. Tá? Bom, para fazer essa equação, primeira coisa, vou rearranjar ela, vou colocar o meu ponto de interesse em evidência. Tá? Vou colocar o meu tempo do lado esquerdo da equação e o restante do lado direito. Então, eu vou ter distância dividido pela velocidade. O que eu disse anteriormente nada mais é do que a velocidade que a gente vai colocar aqui embaixo. A velocidade que nós vamos colocar aqui embaixo, ela é justamente relativa aos somatórios das duas velocidades. Tá? Porque eu tendo um corredor parado e a soma das duas velocidades me dá o tempo total de encontro, né? Ou seja, um corredor ficou parado e o outro correu com o módulo das duas velocidades, encontrando com o que ficou parado. Então, é basicamente a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho que o tempo é igual à distância, ou seja, a distância total da pista, que é de 200 metros, isso dividido por, né, a somatória das duas velocidades. A primeira velocidade, né, vou considerar a velocidade do corredor 1, de 6,2 metros por segundo, mais a velocidade do corredor 2, que a gente vai considerar de 5,5 metros por segundo. Então, tudo que está dentro do parêntese, pessoal, é a velocidade, né, em módulo, né, desses dois corredores. Bom, sendo assim, eu vou ter que o tempo vai ser igual à distância de 200 metros dividido por 11,7 metros por segundo, que é a somatória das duas velocidades. Bom, sendo assim, nós temos que o tempo gasto, né, para percorrer todo esse circuito, ele é de, fazendo as contas, de 200 dividido por 11,7 é de 17,9 segundos. Tá? Então, com isso, eu encontro o tempo que foi gasto para que esses corredores, né, se encontrem. Ou seja, quando um corre em um sentido e o outro corre em outro, eles vão demorar em torno de 17,9 segundos para se encontrarem, cada um partindo com a sua velocidade. No exercício da letra B, o que nós temos? No exercício da letra B,
nós temos a pergunta: qual a distância percorrida por cada um deles? Tá? Volto a repetir. A melhor forma, né, uma das formas que nós temos de descobrir quando trata de movimento retilíneo uniforme é a equação que me fala que a velocidade é igual a distância sobre o tempo. Tá? Então, a velocidade que nós vamos considerar, o tempo que nós vamos considerar nesse primeiro caso, vai ser do corredor 1, o que corre a 6,2 metros por segundo. Tá? Se eu quero achar a distância, eu vou isolar a distância, tá? Vou chamar a distância 1, por ser do corredor 1, e do outro lado da igualdade vou colocar a velocidade 1, que é do corredor 1, vezes o tempo gasto por encontro dos dois. Bom, então nós temos que a distância 1 vai ser igual à velocidade 1, que é dada por 6,2 metros por segundo, multiplicado pelo tempo. Qual tempo? O tempo de encontro entre os dois, de 17,09 segundos. Resolvendo esse cálculo, nós teremos o valor da distância em metros. Tá? Para que fique claro por que vai ter a distância em metros, né? Nós temos a seguinte situação. Nós temos metros por segundo vezes segundo, então nós vamos cancelar esse segundo com esse segundo, tá? E teremos somente metros sobrando na unidade final. Então, 6,2 vezes 17,9, nos meus cálculos aqui, eu estou encontrando 105,98 metros. Ou seja, para percorrer toda a distância, né? Toda a distância de 105,98 metros até o ponto de encontro, o corredor 1 teve que usar uma velocidade de 6,2. Tá? Bom, e para o corredor 2? Para o corredor 2 a gente vai utilizar a mesma equação que a gente destrinchou. Nós temos a distância 2 igual à velocidade do corredor 2 multiplicado pelo tempo de encontro entre eles. Então, nós temos que a distância 2 vai ser a velocidade do corredor 2, que foi de 5,5 metros por segundo, multiplicado pelo tempo. O tempo de encontro, que foi de 17,09 segundos. Bom, considerando tudo isso, né, e também a simplificação que eu mostrei anteriormente, né, de segundo aqui e segundo aqui, nós teremos a unidade em metro. Qual o módulo de velocidade? Fazendo esses cálculos, eu vou encontrar aproximadamente aqui um valor de 93,99 metros, o que me dá um valor aproximado, tá, de distância 2 igual a 94 metros. Ou seja, o corredor 2, a uma velocidade de 5,5 metros por segundo, né, correndo a essa velocidade, ele chega a correr 94 metros até o ponto de encontro com o corredor 1. Reparem o seguinte, tá? Sempre que forem fazer algum exercício de física, por exemplo, tentem entender o princípio, para ter uma certa certeza que a sua resposta está correta. Bom, se eu tenho um corredor que corre a 6,2 metros por segundo e tem um corredor que corre a 5,5 metros por segundo, ou seja, o que tem maior velocidade, com certeza vai correr um percurso maior até o ponto de encontro com o outro. Tá? Então, bate. Então, nós temos a distância 1 percorrida pelo corredor que tinha uma velocidade maior de 105,98 metros, e o corredor 2, que corria a 5,5 metros por segundo, uma velocidade um pouco menor, correu 94 metros. Beleza? Bom, então esse é um dos exercícios do livro de Sears, né? Física Mecânica 1. Espero ter ajudado. Se você gostou, dê o seu curtir, se inscreva no canal para receber
mais novidades, né, sobre os nossos exercícios. Beleza? Valeu, obrigado.